O canal Ecos Arrepiantes é um lugar onde você pode descobrir histórias assustadoras e emocionantes. Eles têm narrativas de arrepiar, lendas urbanas e contos de terror que vão fazer você sentir medo. Se você é corajoso o suficiente, pode se juntar a eles e descobrir os segredos que se escondem nas sombras. Não perca tempo, inscreva-se agora e deixe que eles te deem arrepios. Na cidade do Rio de Janeiro, havia um jovem chamado Daniel que gostava muito de jogos de terror. Ele era um pouco tímido e preferia ficar sozinho. Mas, infelizmente, esses jogos começaram a afetar sua mente de uma forma ruim. Ele começou a ouvir vozes assustadoras em sua cabeça que o faziam querer fazer coisas muito ruins. Essas vozes eram tão fortes que ele não conseguia mais distinguir o que era realidade e o que era imaginação. Isso fez com que ele desenvolvesse um problema chamado esquizofrenia, que é uma doença mental. Daniel era um jovem que tinha essa doença chamada esquizofrenia, que fazia com que ele visse e ouvisse coisas que não eram reais. Ele parecia normal por fora, com seus olhos cansados e cabelos bagunçados, mas por dentro ele se sentia muito mal. Infelizmente, essa doença fez com que ele fizesse coisas muito ruins, como matar pessoas. Por isso, ele foi chamado de assassino. É importante entender que a esquizofrenia não era culpa dele, mas sim uma condição que o fazia agir dessa forma. Desde que era muito pequeno, Daniel sempre mostrou que tinha uma mente criativa e curiosa. Ele adorava videogames, e especialmente jogos de terror, mas acabou ficando muito obcecado por eles. Ele passava noites inteiras trancado em seu quarto escuro, explorando mundos virtuais cheios de coisas assustadoras e violentas. À medida que o mundo virtual e o mundo real se misturavam, Daniel começou a ouvir vozes estranhas em sua cabeça. Essas vozes diziam coisas ruins e o convenciam de que ele era o ceifador, uma pessoa especial escolhida para causar medo no mundo real. Ele também começou a ter várias personalidades diferentes. Às vezes estava normal e outras vezes completamente louco. A sua esquizofrenia fazia com que ele enxergasse o mundo de uma forma muito assustadora. Ele achava que estava em um jogo de terror, onde a morte e a violência eram as formas de alcançar seus objetivos estranhos. Daniel tinha uma obsessão por símbolos assustadores e rituais estranhos, e isso o levou a cometer assassinatos brutais. Ele achava que as vítimas eram peças de um quebra-cabeça terrível que ele acreditava estar montando. O alter ego de O Ceifador, que era uma parte da personalidade de Daniel, que se tornou cada vez mais forte. Isso fez com que ele ficasse cada vez mais louco e violento. Ele acreditava que estava destinado a viver uma história sombria que ele mesmo tinha criado. A realidade e os jogos de terror se misturaram na mente dele, fazendo com que ele acreditasse que estava em uma busca assustadora por poder e controle. A história de Daniel é triste porque ele tinha esquizofrenia, que fazia com que ele perdesse a noção do que era real e do que era inventado em sua mente. Ele ficou obcecado por coisas estranhas e perigosas, e isso fez com que ele se perdesse em um mundo imaginário que ele mesmo criou. Isso foi muito perigoso, porque ele não conseguia diferenciar a realidade da ficção, e isso afetou não só ele, mas também as pessoas ao seu redor. É importante lembrar que não devemos nos perder em mundos virtuais perturbadores, pois isso pode ter consequências ruins para todos. Ao mesmo tempo, a delegada Sandra, uma mulher corajosa e experiente que estava liderando uma investigação sobre alguns assassinatos muito brutais que estavam acontecendo na cidade. As pessoas que estavam sendo assassinadas eram encontradas com partes de seus corpos cortadas, mutiladas e com desenhos misteriosos gravados neles. Sandra estava determinada a descobrir quem estava por trás desses crimes assustadores e acabar com os horrores que estavam acontecendo no Rio de Janeiro. A delegada Sandra era uma policial muito importante no Rio de Janeiro.
Ela tinha cabelos pretos sempre presos em um coque forte e olhos penetrantes. Ela transmitia confiança e determinação. Sua postura rígida e voz firme eram resultado de muitos anos de experiência lidando com coisas ruins da sociedade. Sandra nasceu e cresceu na cidade e amava muito o lugar onde vivia, mas também sabia que muitas pessoas enfrentavam dificuldades nas ruas. Ela entrou para a polícia com um desejo muito grande de fazer a diferença e proteger os inocentes da violência que existia nas ruas do Rio. Daniel era uma pessoa que cometia assassinatos muito terríveis e assustadores, como se fossem de jogos de terror que ele gostava. Ele planejava cuidadosamente cada crime para causar muito medo e impacto nas pessoas que viam. As vítimas de Daniel eram geralmente jovens que estavam sozinhos nas ruas escuras da cidade. Ele as observava muito bem antes de atacar, estudando o que elas faziam e quando. Ele se escondia nas sombras e atacava quando elas estavam despreparadas. Uma coisa muito assustadora sobre os assassinatos eram os símbolos estranhos que Daniel desenhava nos corpos das vítimas. Esses símbolos eram parecidos com os jogos de terror que ele jogava o tempo todo, o que tornava os crimes ainda mais assustadores. Ele desenhava os símbolos cuidadosamente na pele das vítimas, como se fosse um ritual sombrio. As cenas dos crimes eram muito macabras, com coisas estranhas e móveis desarrumados, parecendo um pesadelo. Esses detalhes, junto com os símbolos desenhados nos corpos, faziam os assassinatos parecerem um teatro assustador. Daniel escolhia suas vítimas de forma aleatória, o que dificultava para a polícia prever o que ele faria em seguida. Homens, mulheres, jovens e idosos, todos podiam ser vítimas do ceifador. Isso fazia com que as pessoas na cidade ficassem com muito medo e desconfiadas, porque ninguém sabia quem seria a próxima vítima. Cada assassinato era mais chocante e elaborado do que o anterior, mostrando que Daniel estava ficando cada vez mais louco. A delegada Sandra e o policial Ronaldo perceberam que os assassinatos não eram apenas atos aleatórios de violência, mas parte de uma história distorcida e sombria que Daniel achava que estava vivendo. A história dos assassinatos de Daniel não era apenas uma história de terror, mas também uma maneira de entender como a mente de uma pessoa pode ficar doente e obcecada. As vítimas se tornaram peças em um jogo doentio que Daniel estava jogando, mostrando a conexão perturbadora entre sua obsessão por jogos de terror e seus atos violentos na vida real. Ronaldo era um policial jovem e ambicioso que foi designado para trabalhar com Sandra, a delegada. Ronaldo gostava muito de histórias de assassinatos e acreditava que sua experiência em jogos de videogame poderia ajudar a resolver o caso. Inicialmente, Sandra desconfia de Ronaldo, mas eles começam a trabalhar juntos para descobrir a verdade. Conforme a investigação avança, eles descobrem que os assassinatos têm conexões com os jogos de terror que Daniel era obcecado. Os símbolos encontrados nas vítimas parecem ser referências diretas a esses jogos assustadores. A pista mais perturbadora é uma mensagem criptografada deixada em uma cena de crime, que parece ser um convite misterioso para um confronto final. O policial Ronaldo era uma pessoa alegre e cheia de energia na delegacia. Ele tinha um sorriso constante e um olhar curioso que o destacava entre seus colegas. Ronaldo era fã de videogames desde criança e acreditava que suas habilidades em resolver enigmas nos jogos poderiam ajudá-lo a resolver casos reais. No entanto, sua abordagem inicial era mais impulsiva do que a da maioria dos policiais, o que o colocava em desacordo com sua parceira, a delegada Sandra. Ronaldo estava interessado em resolver um caso de assassinatos brutais e via os padrões sinistros nos símbolos e nas cenas dos crimes como se fossem quebra-cabeças a serem desvendados. Ele se tornou obcecado em decifrar os enigmas, mas nem sempre sua equipe concordava com suas teorias complexas. Com o tempo, Ronaldo percebeu que sua abordagem impulsiva
não era suficiente para enfrentar o horror real do caso. Ele aprendeu a importância do trabalho em equipe, da paciência e da abordagem metódica. Além disso, ele começou a sentir os efeitos emocionais do caso, que afetaram seu sono e sua paz interior. Ao lado da delegada Sandra, Ronaldo amadureceu rapidamente. Ele aprendeu a equilibrar sua ousadia com a cautela necessária em uma investigação delicada. A investigação não só o transformou em um policial mais habilidoso, mas também o ajudou a entender as complexidades sombrias da mente humana. Ronaldo se tornou um elo entre o mundo dos jogos e a realidade dos crimes, mostrando como esses dois universos poderiam se entrelaçar de maneiras inesperadas. Sua jornada de autodescoberta e crescimento o transformou em um membro valioso da equipe de investigação, e sua determinação implacável se tornou uma força poderosa na busca pela verdade durante a investigação do caso do Daniel, que tinha esquizofrenia e cometia assassinatos horríveis. Sandra enfrentou um desafio psicológico muito difícil. Ao entrar na mente distorcida do assassino, ela começou a questionar até que ponto a maldade pode influenciar uma pessoa. Essa jornada a fez enfrentar seus próprios medos e a entender a diferença entre o que é racional e o que é horrível. Determinados, a dupla de investigadores estava tentando encontrar o assassino. Eles seguiram algumas pistas até um prédio velho e abandonado perto da cidade. As paredes do prédio estavam cheias de desenhos assustadores, mostrando cenas de terror e violência. Enquanto eles exploravam o prédio escuro e velho, eles sentiram que algo muito ruim estava lá com eles, como se algo maligno estivesse pairando no ar. O confronto final foi entre os três: Daniel, a delegada Sandra e o policial Ronaldo. O confronto ocorreu no prédio abandonado, que era um lugar escuro e sombrio, parecido com os jogos de terror que Daniel gostava. Enquanto eles exploravam o prédio, eles sentiam a presença de Daniel ao redor deles, como se ele estivesse os observando. O clima ficou tenso e assustador. Quando finalmente encontraram Daniel em uma sala escura, ele estava vestido com uma máscara assustadora, parecida com as dos jogos que ele gostava. A luz fraca das lanternas revelava seus olhos loucos e a arma afiada que ele segurava com força. Ele se chama de o Ceifador e agia de forma diferente, como se tivesse uma personalidade completamente diferente. O confronto começou com palavras tensas, onde Daniel zombava dos esforços da delegada Sandra e do policial Ronaldo para detê-lo. Ele falava de forma louca e imprevisível. Ele se movia como uma sombra, aparecendo e desaparecendo nas trevas, como se estivesse brincando de gato e rato. A luta que se seguiu foi violenta e caótica. O prédio ecoava com os sons de gritos e tiros, enquanto Daniel atacava ferozmente a delegada Sandra e o policial Ronaldo. Sua arma era mortal e ele se movia com habilidade, como se tivesse uma força sobrenatural. A delegada Sandra e o policial Ronaldo estavam lutando juntos para controlar a situação difícil com Daniel. Eles precisavam ser cautelosos e agir com cuidado para lidar com ele. Eles perceberam que estavam lutando não apenas contra Daniel, mas contra a escuridão que estava em sua mente. No momento mais intenso da batalha, a delegada Sandra conseguiu tirar a arma de Daniel depois de uma luta desesperada. Enquanto ele estava um pouco atordoado, o policial Ronaldo se aproximou com cuidado. Eles olharam nos olhos vazios de Daniel e viram a luta interna que ainda estava acontecendo dentro dele. Por um momento, ele pediu ajuda, mas logo a personalidade do ceifador o dominou novamente. Com um último esforço, a delegada Sandra e o policial Ronaldo conseguiram controlar Daniel, mas eles também ficaram gravemente feridos no processo. A sala ficou cheia de uma atmosfera sombria e pesada, e eles tiveram que se recuperar da intensidade do confronto. O corpo de Daniel estava no chão, lembrando-os do que aconteceu
quando a linha entre a realidade e a ficção se torna confusa. Esse confronto final mostrou o quão complicada pode ser a mente humana e as lutas internas que podem acontecer quando alguém está obcecado ou com problemas mentais. Para a delegada Sandra e o policial Ronaldo, o custo emocional e físico desse confronto final ficaria com eles, lembrando-os dos horrores que enfrentaram na busca pela verdade. O final da história foi muito triste e assustador. Enquanto a polícia estava levando o corpo de Daniel, Sandra e Ronaldo continuaram ouvindo vozes em suas cabeças. Eles tiveram pesadelos durante a investigação que se misturaram com a realidade e deixaram marcas emocionais profundas. A história do jogo de terror de Daniel, a delegada Sandra e o policial Ronaldo serviram como um lembrete sombrio de que a mente humana pode ser um lugar perigoso, onde os jogos e a realidade se misturam de maneiras assustadoras. Hoje, ao terminarmos este vídeo, queremos agradecer a todos vocês que nos assistiram e nos acompanharam até o final. Vocês são muito importantes para nós e nos motivam a continuar criando conteúdos interessantes, informativos e valiosos para vocês. Muito obrigado por dedicarem seu tempo para nos assistir. Tempo para